Bom, falando em viagem, vamos lá. Pelo trabalho, onde que o trabalho te levou falando em viagem? Eu lembro de você na Espanha, fazendo reportagem da Telefônica. Olha, tem duas coisas espetaculares, né? Primeiro, a gente teve um diretor, quer dizer, que é um gênio, né? Que hoje comanda a programação da Globo, que era Maurício Soares. Isso. Né? Quando eu cheguei aqui, mal tinha chegado, com 1 mês e meio, ele mandou fazer a Copa do Mundo na França. Ah, você Eu foi. e a Maurício Nunes, né? Verdade. E uma coisa interessante, sem credencial, sem nada, vai e resolve, né? E ela fazia matérias específicas para o público de São Paulo, que a gente era para o SP1, né? Para a SPTV primeira edição. Exatamente, SPTV primeira edição. SPTV Exatamente. primeira edição. Então, era uma loucura, porque é o seguinte, você tinha que descobrir paulistas que tivessem histórias que interessassem a São Paulo, né? Nossa. Então, era uma loucura total. Eu não falava nada. O Trolizzi aprendeu 6 frases para tentar nos salvar. Então, a gente saía, veja só, em Paris, Marseille, Lyon, esse povo todo, esses cantos todos, procurando gente de São Paulo que tivesse história para contar. Coisas relacionadas à Copa do Mundo, mas relacionadas também a São Paulo. Foi de lascar. Mas tem dois episódios muito marcantes com referência a esse trabalho. Primeiro, passei 45 dias lá, não conheci canto nenhum. Não conheceu nada. Não, porque você só trabalha, né? Entendi. E como lá o sol ia embora só às 11 horas, então a gente acordava às 7, 7h30 para gravar os off e tentar fazer a geração internacional. Então você ia até 11 horas trabalhando. Quando chegava às 11 horas, eu ia para o viewfinder da câmera, que é aquele... Onde coloca o olho, assim. Aquele olho, e faz a fita. Aí eu decupava a fita, escrevia até 4 horas da manhã. Nossa. Então eu dava cochilo. Então, mas vamos fazer o seguinte, coisas engraçadas, interessantes. Decupar é quando ele assiste tudo que tem lá e ele anota o que as pessoas falaram para poder montar a reportagem. E o off é o texto que a gente grava e que vai no fundo quando coloca as imagens na reportagem. Mas exatamente, você escolhe as imagens, os episódios para fazer, escrever e depois que fazer isso. Bom, mas aí é o seguinte, tem ali é desesperador. Tem 3 fatos muito engraçados. A gente fez o primeiro churrasco de franguinho rolando, com pagode tudinho, à beira do Rio Sena. Eu estou falando de 98. Você está brincando. Então, uma doidice, ninguém entendia nada, aquele rolo, a fumaça subindo na margem do Rio Sena. Outra foi uma vez dessa que eles foram fazer, não sei se foi em Marseille. A gente tinha que entrar ao vivo. E o trem chegou, faltando assim 20 minutos para a gente entrar ao vivo. E o que acontece? Era uma distância grande. Então, eu e a Mauri, o Pobrezinho da Mauri, ele carregando a Mauri Trolizzi do carro, carregando a câmera, que naquela época pesava 14 quilos, né? A gente correndo, e estava chegando a hora. Aí quando eu cheguei perto do estádio, comecei a gritar, né? Quem é de São Paulo? Que me acompanha? Vem cá. E daqui a pouco, essas coisas que Deus ajuda, né? Daqui a pouco tinha uma trupe atrás de você. Veio a turma. Então, quando eu botei o fone, com 20 segundos eu estava no ar. Não deu nem tempo de testar nem nada. E estava aquela turma toda do meu lado. Esse foi o segundo episódio. Terceiro, um dia a gente também estava bem agoniado para ver o que ia a gente fazer. Aí eu fui na Torre Eiffel. Né? Tem um gramado lá imaculado, que ativo até agora, ele está cercado para fazer a conservação dele. E me deu uma ideia, vi um cara com a bola, me deu a ideia de fazer um jogo, uma pelada, um rachão, entre povo do Brasil e o povo do resto do mundo. E você, para convencer a polícia de que queria fazer de usar aquilo. aquele gramadinho ali na frente da Torre Eiffel como campo de futebol, super tranquilo. Bem cuidado. Rapaz, eu não falo nada de francês. O Trolizzi alguma coisa. Eu sei que, no fim, ninguém entende até hoje de que forma os caras permitiram que a gente fizesse isso durante 30 minutos. Vocês conseguiram? Conseguimos. Fizemos rachão lá. Com o mesmo? Brasil, principalmente com o Nego de São Paulo, né? Contra o resto do mundo. Fizemos a bola corria, ninguém entendia, porque aquilo era uma coisa realmente que ninguém usava. Aquilo era sagrado praticamente. E a gente fez esse rachão. Foi espetacular na França. Na Espanha, a história é a seguinte. Quando a Telefônica comprou o sistema telefônico aqui da Telesp, ela cuidou de se ampliar aqui, mas não cuidou da manutenção. E a Telesp tinha um belo serviço de manutenção. Você fazia a transferência de telefone, né? Era um dia no máximo, e ela começou a dar 20, 30 dias. Naquela época, tudo dependia do telefone. Por quê?
você não tinha essa facilidade que tem hoje, e-mail, tudinho, Sim, era fax, sim. né? Você, quando usava a internet, era discada, ou seja, sem telefone você estava liquidado. Eu comecei a fazer as matérias, aí... E os caras não atendiam, porque os caras eram muito assim. Nossa, eles não atendiam, eu me lembro. Eles não atendiam, né? Você batia na porta lá. Ele foi lá para a Espanha conversar com os caras da telefônica lá e ninguém atendia. Mas já atendeu, aí se lascou. Porque a assessora, a assistente lá da diretoria, atendeu, né? Mas dizendo que nenhum diretor ia dar entrevista. Só que, mas a gente gravou isso tudinho, que normalmente não se grava lá, não seria um equilíbrio, alguma coisa, a gente gravou. E eu fiquei insistindo, eu queria saber o seguinte, eu vim aqui do Brasil para cá só para saber por que o telefone funciona aqui na Espanha e não funciona lá em São Paulo, né? Ah, não, porque o diretor, isso, aquilo, outro. Isso. Eu sei que no segundo ou terceiro dia, quando eu chegava perto da telefônica, eu já bloqueava praticamente o quarteirão. Que eu fazia um barulho, botava megafone. O povo gritava olé, o povo foi uma anarquia. E eu fui aprender, inclusive, como o cara ele disse que o presidente não ia falar, eu fui para um curso de toureiro, entendeu? Aprender a torear. Aí eu falei assim, né? É mais fácil segurar o touro à unha do que propriamente entrevistar o presidente. Isso a gente criou até uma exceção internacional deles. Pela primeira vez que eu saiba, eles autorizaram o presidente da nação, quer dizer, no caso do Brasil, para ele dar entrevista e resolver e dar o esclarecimento. E conseguiu. Conseguiu. E ele garantiu que em 45 dias estaria resolvido o problema de São Paulo. E contratou quase 15 mil pessoas. Nossa! Em 45 dias ele fez. A única exigência é que eu não participasse da entrevista. Aí a Mauri fez um negócio sensacional. Realmente eu não participei da entrevista, mas quando ele teve uma entrevista, a Mauri botou eu num posto telefônico para saber como é que estava o atendimento. Quer dizer, são coisas assim que a profissão me orientou. Depois eu voltei a Paris já 2, 3 vezes para saber como é que era realmente Paris. Aí que você foi conhecer Paris. Aí que você foi conhecer Madrid depois. Aí fui conhecer Madrid também. Porque você passa... todo aquele filme, né? Você chega nessa esquina aqui, essa esquina estava lá a sede mundial da telefônica, né? Isso aqui eu fiz isso, aquilo outro, aquilo volta tudo à tua cabeça, à tua imaginação. Então, e essa profissão é maravilhosa. Antes, o futebol, como eu fazia muito futebol, até vim para São Paulo, eu era mais repórter de esporte, né? Eu rodei o Brasil inteiro, né? Participei de fatos históricos, por exemplo, fiz cobertura das eliminatórias pela Gazeta de Alagoas, em 69. Eu fiz as eliminatórias da Copa. Eu fiquei muito amigo de João Saldanha, de alguns jogadores. É mesmo? Foi. João Saldanha foi padrinho de meu casamento, né? João Saldanha foi passar Réveillon lá em casa. Entendeu? João Saldanha, a galera agora não sei se conhece quem é João Saldanha, mas ele era um cara fortíssimo no esporte, na narração esportiva. E era um jeito. Galvão em 46, o Saldanha, você lembra do coração, viu? O Saldanha em 46 falava 4 idiomas, quer dizer, hoje é uma coisa que a garotada fala, mas naquela época não. Né? Ele morava na Itália, então foi o cara que criou as férias do João Saldanha, as férias do Saldanha, que foi o cara que reanimou a seleção brasileira, que ninguém acreditava a seleção brasileira fazer isso, e eu estava dentro de campo, escrevendo, fazendo fotografia para a Gazeta de Alagoas, né? Eu tinha ido com o fotógrafo, ele tinha voltado, Zé Ronaldo, no dia que tinha 201 mil pessoas em Brasil e Paraguai. Nossa, você presenciou? Nem na Copa do Mundo, final da Copa do Mundo de 50, tinha tanta gente. E eu estava lá, quer dizer, são coisas que a profissão me ofereceu, que são inesquecíveis, históricas, que eu agradeço a Deus.